menino chamado Ryu acorda e encontra 2 livros de uma faca em uma mesa à sua frente. Ele sai de casa e começa a explorar seu novo poder, que é a manipulação da água. De repente, ele é transportado para um lugar desconhecido e se pergunta onde está. Um anjo então aparece e pergunta se ele é Ryu. Quando o menino confirma, o anjo revela a dolorosa verdade que Ryu morreu em um acidente. Ryu se lembra do incidente e percebe que o anjo está dizendo a verdade, mas diz a ele que sabe que voltará à vida, mas não sabe o que fará. O anjo diz a ele para fazer o que quiser, já que ele não tem missão a cumprir. Ryu fica surpreso ao responder e diz a ele que quer viver uma vida tranquila. O anjo explica a ele que o enviará para um mundo cheio de magia chamado Fei, onde 20% dos humanos possuem poderes mágicos. Ele diz a Ryu que tem o poder da água porque lhe convém, e como quer uma vida tranquila, o anjo o enviará para a floresta de Rondó. O anjo ressalta que dentro de uma pequena casa há comida, o suficiente para 2 meses. Ryu fica surpreso que a comida esteja congelada lá dentro, mas o anjo explica a ele que ele fez isso para proteger a comida dos monstros. Em sua nova casa, Ryu começa a ler livros sobre monstros e fica surpreso que eles sejam escritos em uma língua estranha, mas ele pode lê-los facilmente. Pouco depois, ele começa a treinar seu poder do elemento água. Ele começa a encher uma bacia com água. A água tá bem fria. Ele gostaria que a água estivesse quente para que ele pudesse tomar um banho quente. Então, ele coleta a lenha para acender uma fogueira, mas não consegue e se sente extremamente exausto com o esforço. Então, ele pega uma tigela de água e tenta congelá-la, mas mesmo nisso ele falha. Ele tem que descobrir como fazer gelo e também criar uma lança de gelo. Ele se concentra em comprimir a água para eliminar o calor e visualizar as moléculas da água, imaginando se pode ligar o oxigênio ao hidrogênio. No final, ele consegue congelar a água graças às ligações de hidrogênio e entende que pode dar à água a forma que quiser. Então, ele usa para acender o fogo. O mesmo acontece para um banho quente. No dia seguinte, ele começa a comer a comida que o anjo preparou para ele. Ryu lembra que só terá comida o suficiente para 2 meses e acha que vai ter que caçar antes que acabe. Ele percebe que esta floresta está fora da baliza, então haverá muitos monstros. Sua faca não será suficiente para caçar, e ele também precisará de magia ofensiva. Ele começa a treinar novamente e joga uma bola de água, que o excita muito, porque é o seu primeiro feitiço ofensivo bem-sucedido, mesmo que ele não tenha o poder ofensivo. Ele percebe que a bola de água que jogou não foi o suficiente, então decide usar um jato de água pensando que vai funcionar. Portanto, estreita a forma da água para criar um jato rápido, mas ainda é fraco. Ele retorna ao anjo novamente e pergunta como usar magia corretamente. O anjo diz a ele que a base da magia é a imaginação e que ele deve ter uma ideia clara do que quer fazer. Então, com o tempo, ele ganhará experiência. Ryu retorna à floresta e usa a magia como ele disse, percebendo uma melhora perceptível. O menino entra na casa e consegue encher a bacia com água utilizando o feitiço de gelo ao contrário. No dia seguinte, ele começou a treinar para criar gelo do zero e conseguiu. Isso o leva ao seu objetivo, que é a magia ofensiva de gelo. Ele cria uma mancha de gelo, mas não pode jogá-la muito longe. Ele tenta tirar flechas de gelo, mas depois de um grande esforço, ele falha e se sente fraco por perder muita mana mágica. Ele entra na casa e quer acender uma fogueira, mas não pode, porque não está ensolarado, o que lhe apresenta um novo desafio para resolver. Depois de vários dias, ele consegue formar uma flecha de gelo, mas não consegue lançá-la corretamente. No entanto, ele constrói uma lança e parte para uma aventura na floresta. Ryu sai da baliza e encontra vestígios de grandes monstros. Quando se aproxima do rio, encontra uma pedra de quartzo na banca, pensando que assim poderia acender uma fogueira mesmo depois de escurecer. Agora ele só precisa coletar ervas medicinais. De repente, um enorme monstro aparece atrás dele. O javali gigante o ataca, então Ryu se move antes de ser ferido pelo javali. O javali o ataca de novo, portanto Ryu usa o poder do gelo deslizando o javali e depois atirando flechas de gelo, matando a besta. De volta à casa, Ryu prepara a pele do javali para usar como vestido e começa a ler os livros da interface de monstros. Ele lê que os dragões podem facilmente destruir uma cidade inteira e que você deve fugir imediatamente assim que os encontrar. Lê sobre outro monstro chamado Demônio, que não é um anjo caído, e havia uma nota de que espera nunca encontrá-lo. No dia seguinte, Ryu troca suas roupas e vai para a floresta, onde começa a colher frutas e prová-las.
De repente, um pássaro gigante quase o pega. É um pássaro muito forte que corta as árvores na floresta. Então, o rio começou a fugir e obstruir o seu caminho usando camadas de gelo. O garoto então pensa que o pássaro usa um tipo de magia oculta. De repente, ele solta um ataque de vento. Mas sua principal arma são suas garras e bico afiados. Rio atira umas flechas de água no pássaro, mas a besta evita todos os tiros. O rio cria uma barreira de gelo para evitar ser ferido, quando o pássaro colide contra a barreira e cai no chão. Então o rio aponta sua arma para o pássaro, pensando que ele ia matá-lo, mas o pássaro rapidamente se afasta por ver uma ferida no olho dele. Então o rio se deita no chão e percebe que a vida tranquila é mais difícil do que o esperado. A noite cai enquanto ele continua perdido na floresta, porque a fuga do pássaro o fez perder o caminho de casa. Pensando nisso, eu tempo minha parte uma roquentem, o cavalo do mar e explora a lavanda. No dia seguinte, o rio começa a vagar pela floresta novamente e continua matando monstros com flechas de gelo, e também usa sua lança para caçar peixes. Nos profundos do rio, ele encontra um polvo gigante que o persegue para fora do rio. O rio pensa que se usasse magia para aumentar a dureza do gelo, poderia substituir o material abrasivo, e também achou que estava começando a dominar sua magia. Então ele retorna ao corpo sem cabeça e Rio fica na frente dele. Ele diz que os monstros Dulan não são mencionados no livro de Monstros Iniciantes, mas ele não pode ler o canto da magia com o Rinkhogais. Então ele ataca. No entanto, o monstro consegue acertar Rio com um golpe e quase o elimina com o próximo golpe, mas Rio se esquiva do golpe. Rio recebe um golpe do monstro que o derruba no chão pensando que ele não tem mais chance. Rio percebe que esse monstro quer dizer a ele que ele ia treiná-lo para quando Nó atingisse o nível requerindo. Então o monstro mostra a ele uma espada de água, que o surpreende Rio. Ele entrega a ele e Rio acha que ele estava pedindo para ir aprender a usá-la. Pouco tempo depois, Ryu volta para a floresta e se encontra na frente do pássaro novamente. Ele vê o aranhão em seu olho, mas sua cor ficou mais escura do que antes e se pergunta se ele evoluiu de antes. Então o pássaro joga um jato de ar em Ryu, mas o menino desvia. Mas o menino o compaleando criando barreiras de gelo. Enquanto isso, Ryu ficou surpreso com a destruição dessas barreiras e começou a fugir. Então Ryu recebe um ataque rápido que o derruba no chão. O pássaro gigante o levanta com suas garras, mas Ryu bloqueia o ataque usando sua espada. O pássaro voa alto, pronto para atacar Ryu, mas o menino consegue habilmente esfaquear o pássaro com sua espada, fazendo-o cair no chão. Então, Ryu se aproxima dele agradecendo por torná-lo mais forte. Ryu desembainha sua espada e o pássaro morre. De repente, um dragão pousa na frente de Ryu na floresta, surpreendendo-o. O dragão diz a ele que já faz muito tempo desde que ele usou telepatia, e não tinha certeza se ainda funcionava, o que leva Ryu a perguntar o que é. O dragão pergunta a Ryu se ele encontrou um pássaro que evoluiu depois de ser um falcão assassino lá. E Ryu diz a ele que sim. O dragão percebe que Ryu o matou e percebe que o menino carrega uma arma rara com ele. Ryu mostra a ele a arma e o dragão diz a ele que a arma pertence ao Rei das Fadas. Desde que o rei a deu a ele, Ryu fez algo que o torna digno de possuir essa arma. Ryu quer fazer várias perguntas ao dragão, e depois disso, o dragão diz que ele tem que ir. Mas antes que o dragão saia, ele pergunta seu nome. O dragão diz a ele que seu nome é Luin e voa para longe. Ryu nunca esperou falar com um dragão em sua vida, e ele não esperava acabar em um mundo de fantasia como este. Enquanto isso, o anjo acha que esqueceu algo e vê que Ryu tem uma habilidade oculta. E ele fica surpreso porque a última pessoa que possuía essa habilidade era uma garota que ele havia enviado para outro mundo. E isso havia acontecido 10.000 anos antes. Mas no caso de Ryu, sua habilidade oculta é a eterna juventude. Aqui está o primeiro episódio deste novo anime. Se você quiser a sequência, comente e inscreva-se para não perder a próxima parte.